Fábio se formou em biologia há mais de 10 anos. Para conseguir realizar o sonho do diploma de nível superior, ele precisou recorrer ao financiamento estudantil. Então, eu consegui, no tempo, né, o percentual máximo era de 70%, e eu consegui os 70%, né, vindo de origem de família muito pobre, né, minha mãe recebia à época R$ 245, então era uma margem muito boa para conseguir o financiamento. Não para sobreviver, mas para conseguir o financiamento era muito boa a margem. Fábio conta que o FIES foi uma boa opção no caso dele, mas o biólogo pondera. Diz que teve dificuldades para pagar a dívida. E há pessoas na mesma situação do biólogo. Algumas se endividaram tanto ao fazer o financiamento estudantil que estão recorrendo até à justiça para tentar resolver o problema. O estudante procurou o judiciário alegando que é ilegal a utilização da tabela Price no contrato de financiamento estudantil e pediu indenização por danos morais porque teve o nome inscrito no Serasa por uma dívida que, segundo ele, extrapola o valor real. A Caixa Econômica Federal, no recurso, defendeu a legalidade da aplicação da tabela Price e da capitalização de juros nos contratos de financiamento estudantil. Ao analisar o caso, o TRF da Primeira Região considerou que o próprio STJ já afirmou o entendimento no sentido de que o uso da tabela Price não implica capitalização mensal de juros. Este advogado, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB-DF, explica que é possível a utilização desde que aplicados juros simples aos cálculos. O que a Justiça verificou no determinado caso concreto foi de que a simples previsão no contrato do uso da tabela Price não significa que os juros foram contados, cobrados de forma capitalizada, ou seja, juros sobre juros, né? A Justiça determinou e o STJ confirmou que a tabela Price ela tem a previsão nos métodos matemáticos financeiros de fazer o cômputo dos juros de forma simples ou de forma capitalizada. Se ela for utilizada na forma simples, não há ilegalidade. Se ela for utilizada na forma capitalizada, é preciso que, primeiro, seja instituição financeira a credora desses juros e, segundo, que esteja previsto expressamente e claramente em contrato que os juros serão cobrados de forma capitalizada, que também costuma-se dizer que são os juros compostos. A sexta turma do TRF entendeu ainda que não cabe indenização por danos morais no caso, porque o apelante só teve o nome inscrito no Serasa porque estava inadimplente. Então não há que se falar em reparação de dano. O presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal explica de forma simples o que é a tabela Price. A tabela Price é um sistema de pagamento de um empréstimo onde a prestação é constante. Quer dizer, o devedor ele paga um valor fixo por mês, R$ 1.000 por mês. Então ele paga aquilo. E esse valor que ele paga amortiza o principal e paga os juros pendentes. Então, nesse sistema, no início do pagamento, a pessoa paga muito juro e amortiza pouco capital. Porque tem muito capital, então tem muito juro, isso subtrai, de modo que a amortização do capital é pequena. Com o passar do tempo, a parcela dessa prestação que paga o capital é crescente e o referente a juros é decrescente